Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Neres. Essa é a nossa segunda aula da Landing Page, criando um projeto totalmente do zero, tá? Então nessa aula de hoje, vamos começar a botar a mão em prática mesmo, né? Começar a fazer mesmo essa Landing Page. E para começar, vou só repassar com vocês qual que é o design que nós vamos fazer. Então nós temos esse design aqui dessa Landing Page para fazer. Ela está certinha, já esquematizada no XD, então eu consigo inspecionar esses elementos, eu consigo até ver as especificações que tem, consigo até ver até classes CSS aqui que eu consigo utilizar no meu código para facilitar. Então, retomando, ela é uma landing page, então vamos começar a fazer. Primeira coisa para começar a fazer um projeto front-end, se você nunca fez, né? É bacana eu explicar isso para quem nunca fez, porque esse vídeo tanto é para uma pessoa que nunca fez nenhuma aplicação, quanto para quem já faz aplicações e que dá uma afinação melhor para o seu código, né? Para ver boas práticas, para ver se de fato está fazendo uma arquitetura bem bacana, enfim. A ideia é ajudar, não importa o nível, tá bom? Então vamos lá. Para começar então, as primeiras coisas que você vai precisar para começar esse projeto é o Node. Então, para quem não tem o Node, você tem que baixar nesse site aqui. Vou colocar esse link na descrição do vídeo para vocês conseguirem baixar. Como eu já tenho, eu não vou instalar, mas aí é só você clicar aqui, baixar e seguir. Não tem muito segredo. Basicamente, tem o Node, sucesso. Aí você vai precisar agora de um editor de texto mais inteligente do que o, sei lá, o, o seu próprio editor de texto da sua máquina comum. Você precisa de um editor de texto mais voltado para código. Então o Visual Studio Code, ele faz esse trabalho muito bem, o qual eu uso aqui na minha máquina mesmo, aqui na empresa. Tem para todas as versões também, você pode utilizar ela, só baixar também, seguir, beleza? Então baixou esses dois, pronto, aí que bacana. Não é igual Java, que tem que baixar um monte de coisa, ou outras linguagens aí que tem que preparar a máquina, fazer todo... Não, o front-end é muito mais simples. Baixou um editor de texto e baixou um Node, já pode começar a codar. Beleza. Partindo disso, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no meu Mac, vou criar na minha mesa uma pastinha. Essa pastinha vai se chamar Landing Page, que vai ser a pastinha do nosso projeto. Deixa eu organizadinho aqui. Show. Vou vir aqui no meu Visual Studio Code, vou abrir uma nova janela. Como eu estou no MacBook, eu tenho uma possibilidade muito bacana, que é gerar duas áreas de trabalho. É isso que eu vou fazer para otimizar o meu tempo aqui entre uma tela e outra. Feito isso, eu vou vir aqui em abrir, vou selecionar minha pasta aqui na mesa, Landing Page, show de bola. Seguindo disso, fechar aqui, vou abrir um terminalzinho aqui dentro do meu Visual Studio Code. Essa é a vantagem de ter um editor de texto voltado para código, né? Se você tivesse um editor de texto comum, sei lá, o Word, dá pra fazer coisa hoje? Dá pra fazer código no Word, mas você não tem um terminal embutido, você não tem todos os mecanismos para te ajudar a fazer um código de qualidade. Então, por isso que eu falo, sempre coloquem aí um editor de texto bacana para ajudar você. Fechou? Então vamos lá para nós criarmos o nosso primeiro projeto. Para quem nunca fez, basicamente eu sempre dou a dica de pegar sempre a documentação. Por mais que você saiba, seja sênior, você precisa sempre da documentação sempre do lado para ver se teve novas funcionalidades, como é que faz exatamente do modo correto, né, as coisas. A parte boa do front-end é que você faz qualquer coisa você bate a cabeça no teclado, já sai uma tela já bonita, né? Então, tomem cuidado, que sai bonito de visual, mas de estrutura de organização pode não sair tão bonito assim. Então aqui, para começar, eu vim aqui em documentação. Ele fala qual que é a versão do Node que ele precisa. E no caso aqui do Mac ou do Linux, que ele fala que ele suporta, o Windows também. Beleza. Para criar, dá para criar bem rapidamente esse projeto utilizando esses pacotes que tem dentro do Node mesmo, que ajuda a gente a otimizar o tempo para criar o setup do nosso projeto. Robson, você usa isso? Sim. Ah, dá para fazer na mão? Dá para fazer na mão, sem nenhum problema. Mas não precisa, né, gente? Se a tecnologia ela vem para otimizar, então vamos utilizar. Não faz sentido nenhum de fazer isso aqui na mão. Para entender como é que faz uma vez ou outra, legal. O
uma vez, né? Na outra já não precisa mais. Então eu vou criar usando JavaScript, que é o que vocês estão acostumados aqui no nosso canal. Posteriormente nós vamos criar esse mesmo conteúdo com type, tá? Para vocês acompanharem qual que é essa diferença com TypeScript. Então eu vou copiar aqui, vou vir aqui no meu terminal e vou rodar esse comando. Nesse comando, colocar ponto barra, só para ele criar dentro do nosso projeto aqui, ó. Por que coloquei esse comando mais ponto barra, tá? Eu fiz isso só pelo seguinte motivo, para ele automaticamente colocar dentro dessa minha pasta, tá? Mas no meu caso ele não deu porque o nome da minha pasta tava com o quê? Ele não pode ser maiúsculo assim, tá, beleza. Vamos criar aqui landing page, o nome do meu projeto. Pronto. Ele vai começar a baixar aqui. Ele criou uma pastinha aqui pra mim, não tem nenhum problema. Eu não estou dentro dela, eu preciso estar dentro dela para eu conseguir rodar o terminal ali. Enfim, até mais fácil estar dentro dela para otimizar o meu desenvolvimento, mas não tem problema. Eu consigo criar um terminal a partir dessa pasta também. Essa que é a vantagem de um editor bacana. Vou esperar aqui terminar. Enquanto isso, então, recapitulando. Preciso do Node, preciso de um editor de texto bacana. Show de bola. O nosso design é esse daqui, então vou deixar ele aqui esquematizado aqui para nós, beleza? Então tá aqui bonitinho. A documentação vou até deixar aqui aberta. Por qual motivo? Porque assim, ó, sempre que vocês forem desenvolver alguma coisa, é importante vocês terem a documentação meio que esquematizada. Pô, como é que faz aqui para fazer questão de imagem aqui no Next? Como que eu otimizo? Então aqui tem toda a técnica de como que faz isso, o modus operandi que eu costumo dizer. Então fica muito mais prático para você utilizar no dia a dia. Então isso quebra um galho absurdo. Tá aberto aqui, vamos ver se finalizou. Finalizou, show. Vou fechar esse terminal aqui, vou abrir direto dessa pastinha aqui do nosso projeto. Olha que bacana, ele já deixou uma estruturinha bem básica aqui para a gente poder começar. E de cara, o que eu vou fazer? Vou começar a rodar o nosso projeto. Ah, Robson, peguei um projeto aqui no meio do caminho, quero aprender como é que roda ele. O que eu tenho que fazer? Eu, particularmente, sempre coloco no README uma documentação de como que roda esse projeto. O Next, ou o React também, ele já cria para você mais ou menos como é que você roda esse projeto. Você pode olhar aqui. Eu sempre faço isso também, só customizado, obviamente, para deixar a pessoa ciente do que vai ter nesse projeto, qual que é a arquitetura desse projeto, enfim, como funciona todas as libs que eu utilizo, as técnicas e como é que roda o projeto. Aqui veio o default. Vou manter assim por enquanto, tá? Então, para rodar o npm run dev, show de bola, ou yarn dev. Então, vou colocar npm run dev. Digitei isso, pronto. Já começou a rodar a nossa aplicação na localhost 3000. Então, posso voltar aqui para o meu browser, colocar localhost 3000. Pronto. Então, digamos que nós já conseguimos fazer uma aplicação aí em menos de 2 minutos, que é o tempo de instalar tudo, sei lá, vamos pôr uns 8 minutos para instalar tudo, Node, as coisas e fazer essa aplicaçãozinha. Então tá rodando a aplicação, sem nada, obviamente, com tudo default, igual o Next entrega pra gente, mas já tá rodando, já é uma coisa. Vou parar aqui. Para eu parar o terminal, eu dou Ctrl C, ele para o meu terminal, show. Agora, antes de começar já rodando de fato, eu vou criar uma arquiteturinha aqui bem básica. Eu costumo fazer a arquitetura de acordo com o andar da carruagem. Então, de acordo com as aulas, eu vou mudando um pouco as pastas, organizando melhor. Só que de cara, o que eu tenho aqui? Eu tenho pode ser que vocês nunca tenham visto o Next. Eu vou explicar umas coisinhas bem básicas, tá? O Next, ele cria esse arquivo aqui, o next.config, que é a configuração básica do Next. Tem como customizar outras coisas aqui. Ali no site deles tem uma lista bem grande disso para otimizar as coisas. Enfim, dá para fazer muita configuração. Não vou chegar nesse ponto aqui, tá? Mas dê uma olhada depois, que é bem legal. Ele já instala para a gente o SLint. O SLint, ele basicamente ele vai ajudar a gente a manter o código com qualidade, com um código bem feito, bem estruturado, sem esquecer nada ali dos padrões. E aqui ele tem a pasta Styles, onde estão nossos estilos, Public, que é onde está o icon, onde você vai colocar as imagens, enfim, o favicon está aqui, né? Eu falei icon, mas é favicon. E a Pages, que é onde você vai criar as suas páginas. Ele tem aqui uma pastinha API, não se assustem, tá? O Next, ele entrega para você uma possibilidade de você fazer uma APIzinha simples, né? Obviamente não precisa fazer algo tão parrudo, mas
ele usa Node aqui para você conseguir fazer uma API para fazer uma coisa ou outra. É muito útil, porque normalmente nós front-ends, né, ficamos dependentes de back-end e muitas vezes são coisas simples, não precisa de um back-end parrudo para fazer. Então dá para fazer aqui também. E lembrando que, não sei se vocês lembram da primeira aula nossa, comentei que o Next, a grande vantagem dele é que ele consegue rodar no servidor. Então quem que processa, na verdade, essa página não é o seu browser, e sim um servidor. Então ele é server-side render, então ele renderiza no servidor e entrega renderizado, meio que renderizado ali para o seu browser. Então o seu browser não tem nenhuma dificuldade ali, nenhum trabalho para renderizar esse conteúdo. Então ajuda bastante. Por isso que ele tem essa APIzinha aqui que roda, beleza? Show! Sendo assim, vamos começar a nossa... botar a mão na massa mesmo, né? Chega de mais delongas. Uma coisa que eu tô vendo aqui, ele já vem de cara com o CSS. Eu vou instalar aqui o Sass, tá? O Sass, ele ajuda a gente a otimizar bastante o CSS. Depois a gente faz alguma aula específica disso, ou até um vídeo explicando mais sobre o Sass. O Sass vai ajudar a gente a fazer um CSS com mais rapidez e mais fluidez, tá? Depois a gente faz um vídeo explicando sobre isso, mas é bem legal. Mas para vocês entenderem aqui, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó, Sass. O site deles é esse daqui, beleza? Então, ó, se vocês quiserem dar uma olhada depois, só colocar aqui, CSS. Para instalar ele é muito simples, tá? Você pode instalar na sua máquina também, dando um npm install -g sass, show, e pode instalar também no seu projeto, tá? Eu recomendo fazer os dois ali, tá? Como que vai para instalar dentro do seu projeto? Qualquer dependência tem que instalar aqui perto, normalmente você tem que fazer assim, ó, npm i de install, então você pode escrever install ou i mesmo, não tem nenhum problema, sass, e coloca --save, e pode colocar --save -dev, que ele coloca vou explicar depois especificamente isso, vou colocar essa -save para vocês verem qual que é a diferença. --save, o que ele vai fazer? Ele vai colocar dentro do nosso package, tá? Para virar uma documentação, para se alguém tentar rodar esse nosso projeto, vai conseguir também, tá? E não vai perder nada. Se você só instalar, pode ser que antigamente isso ia acontecer bastante isso. Ele não adicionava aqui essa dependência. Então você acabava, quando alguém for rodar esse projeto, pô, mas tá tudo quebrado aqui, tá faltando tal dependência porque não tá documentado aqui no package, beleza? Vou instalar ela, primeira coisa. E eu vou, enquanto isso, mudando aqui. Aqui nós vamos utilizar, aqui é o arquivo principal da nossa página, né? Nós vamos utilizar o seguinte, nós vamos utilizar o JSX. Qual que é a diferença de JS e JSX? JS é um arquivo JS mesmo, de fato, se eu quisesse manter, eu poderia, não tem nenhum problema. Mas JSX, qual que é a dinâmica que ele nos entrega? JSX, normalmente, a gente bate o olho e já sabe que é uma página que tem JavaScript, mas que também tem HTML, ou seja, é um HTML que vai ser gerado pelo um JavaScript. É muito mais comum de usar esse tipo de nomenclatura. Tá errado já JS? Não tá errado, mas vamos colocar o JSX para otimizar também. Ele até muda ali, ó, para o tipo React, tá vendo? JSX, esse app também. Nossos componentes também vão ser tudo JSX, tá bom? Todo mundo fica ciente. Beleza, já instalei aqui, ó como ficou o nosso package. Ele colocou aqui, ó, o Sass, tá vendo que ele virou uma documentação? Então quando a pessoa for usar o nosso projeto, for rodar também, ele só olha aqui e fala, show de bola, vou dar um npm e vai instalar tudo e sucesso, tá? Beleza, partindo disso, eu vou mudar todos os arquivos agora para Sass. Aqui eu vou usar o SCSS. Depois eu vou explicar para vocês também, talvez a gente faça um videozinho explicando qual é a diferença do SCSS para o Sass, como que funciona e tal. Mas vamos tocar assim por enquanto. Aqui vem as classes default, né, que já estavam aqui. Eu costumo apagar isso aqui, eu não deixo aqui porque não faz sentido a gente ter. O global aqui, eu só dou uma olhada para ver se tem uma coisa que eu posso reaproveitar. Vou manter, por exemplo, essa parte aqui. Poder mudar a fonte e tal, pro nosso projeto. Na parte da home aqui também, ao invés de deixar aqui, eu costumo jogar para dentro da minha pasta. Ah, Robson, por quê? Eu costumo fazer uma técnica de componentização / modularização. Então, assim, eu deixo tudo que é
necessário para uma página rodar, para um componente rodar dentro da pasta dele. Ele tem que ser autossuficiente ali mesmo. Então tem que ter o CSS dele ali, o JS dele, se for separado do HTML, e o próprio HTML. Como estou usando uma lib, né? Então seja o Next, eu já coloco basicamente um arquivo só, tanto para o HTML quanto para o JavaScript, e o CSS também está aqui. Show de bola. Se tivesse um arquivo de teste também, para testar a minha aplicação, também estaria dentro dessa pasta. Então, no nosso caso, a nossa aplicação vai ser apenas uma página, ela é single page. Então, como vocês viram aqui, só tem apenas uma página. Tá aqui, show de bola. Então, não precisa de nenhuma página a mais e tá aqui dentro. Para quem nunca viu Next, novamente, eu vou explicando as coisinhas de acordo com o que eu for fazendo, tá? Tudo que eu coloco aqui na pasta de pages, ele identifica como se fosse uma página. Então, se eu criar aqui de repente um arquivo chamado, vamos lá, benefícios.jsx, ele vai identificar que eu tenho uma rota barra benefícios. Se eu escrever qualquer outro nome aqui, ele vai entender que eu tenho uma outra rota, ou seja, cada arquivo que eu colocar aqui, ele vai entender como se fosse uma rota que eu posso acessar. Ah, Robson, mas como que ele consegue entender ali que tem que abrir essa página aqui? Porque eu coloquei index. Por default, ele sempre vai procurar para abrir o primeiro arquivo que está .index. Então, sempre vai, por si só, abrir esse arquivo aqui. Então, vou vir aqui. Eu vou apagar também esse conteúdo. Só vou deixar o container. Na realidade aqui, até eu olhar aqui, apagar tudo aqui. Show. Apaguei apenas o container. Não estou usando esses imports, vou apagar também. Show de bola. Aí agora, vamos lá. Para criar nosso primeiro componente, vamos criar uma pasta aqui dentro do nosso projeto aqui. Uma pastinha chamada Components. Fazendo bem devagar para todo mundo conseguir seguir a gente, tá? Então, né, qualquer coisa mandei nos comentários. Se estiver muito devagar também, ou se estiver muito rápido, a gente vai otimizando nas próximas aulas. Aqui nos componentes, o primeiro componente que nós vamos fazer é o header. Então, esse header aqui, primeiro componentezinho nosso. Então, vou vir aqui dentro da pasta de components e vou criar uma pastinha chamada header. Show de bola. Dentro da pasta header, porque é os nossos arquivos. Então, o primeiro deles é o index.jsx e um arquivo CSS para esse cara também, que eu sempre coloco o nome do meu componente, diferente do index, tá? E .scss. Show de bola. Fechar aqui, vamos lá. Para criar o nosso primeiro componente, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar com const e o nome do nosso componente. Beleza? Por si só, eu tenho que exportar ele. Para poder exportar ali em cima, eu gosto de exportar exatamente aqui. Então, export default header. Beleza. Agora eu vou retornar, para ele retornar aqui uma div. Return div. Aqui tá faltando um igual aqui, ó. Beleza. Então, uma div. De cara, já vou colocar nessa div aqui para nós uma classe, um class name. Então, esse class name, eu vou chamar ele de container. Ah, Robson, por que container? Eu sempre faço essa técnica de assim, as divs eu coloco, melhor, essas classes eu coloco nomes bem fáceis para as pessoas que forem olhar o código e entender para que ela serve. Então, ao redor de um componente eu tenho sempre um container dele, que é o que eu vou usar ele para manipular ele. Então, por isso que eu coloco sempre uma classe container. Aí dentro eu começo a colocar todo o conteúdo. Fechou? Agora, que nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar a criar aqui as divisões. Vamos entender aqui como é que... Eu sempre faço isso. Eu acho que é muito útil. Talvez ajude você aí. Eu olho aqui o que eu tenho que fazer, que é esse header. Olha, eu tenho um logo aqui. Tem uma parte de menu aqui também. E tenho o botão. Se for cortar mesmo aqui, for dividir bem, perceba que ele tem 3 partes. Certo? 3 partes que eu vou ter que alinhar, cada um vai ter que ser independente ali. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir basicamente esse componente em 3 partes. Então, eu sempre começo da seguinte maneira. Beleza. Abri meu container, começo. Abro as minhas divs.
Abro as minhas 3 divs aqui já para deixar no esquema. Perfeito. Aí agora começo a colocar os nomes nelas. Então, class name. Essa parte aqui é a parte de logotipo, então eu posso colocar o logotipo. Class name. Essa parte de menu. Vou colocar menu. E aqui vou colocar action. Por que action? Que é a parte de ação aqui desse nosso menu, beleza? É um botão. Eu vou clicar e vai acontecer alguma coisa, tá? Então, sempre divido bonitinho assim. Fechou. A primeira parte, então, para começar a aparecer, Rob, já fiz esse componente aqui, o que eu tenho que fazer de cara? Como não tem, se eu colocar para aparecer na tela, não vai aparecer nada, obviamente, porque não, só apenas eu fiz divs, então não está exibindo nada. Mas vamos começar a colocar a nossa imagem, tá? Como é que funciona para colocar a imagem aqui dentro? A primeira coisa é baixar essa imagem. Aqui dentro do nosso public, eu vou criar uma pastinha chamada images, onde eu vou jogar todas as nossas imagens. Vou vir aqui no nosso XG e vou exportar essa imagem para nós utilizarmos. Então, ela vai exportar em CSV. Vou baixar aqui, ó. Baixei. Tá ali porque eu já tenho essa imagem em algum lugar. Baixei ela alguma vez. Vou vir aqui, public, image. Vou colar aqui. Vou mudar o nome, obviamente, né? Vamos deixar essa sujeira aqui. Logo. Fechou. Agora vamos importar aqui essa imagem para nós começarmos a usar, tá? Eu gosto de importar desse jeito, eu começo a importar assim e coloco o nome da nossa imagem, coloco aqui dentro qual que é o caminho da nossa imagem. Então, public está dentro da images e o nome do arquivo se chama logo SVG. Beleza. Aí aqui dentro vou começar o nosso primeiro comando do Next, né? Primeiro atributo interessante que o Next nos dá, tá? Então vou criar aqui um image. Vou falar qual que é esse meu arquivo que eu tenho que pegar, que é o logo. Vou fechar já esse meu arquivo. Ah, Robson, tá faltando aqui a nossa importação. Eu não importei esse image do Next, então não vai funcionar. Tem que importar do Next para poder funcionar. Então, como que vai funcionar? Eu venho aqui, ó. Sempre coloco as importações mais importantes lá em cima. Então, vou colocar importação image from. O Next, ele tem dentro dele esse image. Então, ó, image. Se da tab ele já mostra tudo que eu tenho também. Tá aqui. Agora vamos rodar basicamente só pra gente ver o que tá acontecendo. Vamos rodar esse trem aqui. Eu não sou mineiro, tá? Parece que eu sou pelos linguajares, mas não sou. Então vamos lá. Aqui dentro da nossa página não tem nada. Vou colocar de cara o nosso header. Então tá aqui, ó. Já importou automaticamente. Beleza? Já importei. Agora eu vou só rodar o nosso projeto, que é npm run dev. Está tudo funcionando. Ele tá dando um erro. Não pôde. Ah, rapaz. Olha só que coisa, hein? Nós mudamos o nome do arquivo para SCSS. E olha só, nós não mudamos aonde utiliza ele. Olha que perigo. Ainda bem que a tecnologia está aqui para nos ajudar. Então ela sempre avisa antes de dar erro. Então, olha só que coisa bonita. E aqui também o caminho está errado. Olha só. Perfeito. Beleza, rodou. Aqui dentro do nosso belíssimo. Tá aqui. Nossa imagem nem apareceu. Ah, apareceu sim, ó. Tá aqui, ó. É que tá tudo branco, por isso que não apareceu. Se eu pintar aqui de outra cor, até vou voltar aqui nesse CSS global. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando o seu computador está no modo escuro, ele também identifica. Depois eu mostro mais esse comando aqui, já mostro daqui a pouco. Então aqui, ó, tá o nosso logo, já apareceu. E eu vou mostrar o que eu voltei aqui. O Next já coloca isso. E acho que tem até um post no nosso canal explicando sobre isso. Esse
Prefer Colors, Color Schema, né? Ele basicamente ele consegue entender quando você está utilizando um modo dark no seu computador, um media carry, para identificar se está usando um modo escuro e já consegue criar alguma variação das suas classes para aplicar nisso. Cara, isso eu acho sensacional, beleza? Vou deixar aqui só para facilitar a nossa visão, que fica bem bonitinho. E pronto, já criamos nosso primeiro componente, está exibindo já o logo na tela. Vamos agora fazer as outras partes e depois dar mais beleza para isso tudo, né? Que ainda está bem feio. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer, aqui, por exemplo, eu estou deixando o SCSS mesmo, ou seja, o SAS rodando, tá? E depois eu acho que agora eu consigo mostrar já para vocês algumas coisas. Quando a gente for criar o nosso segundo componente, que é o botão, mostrar para vocês a primeira técnica que eu acho muito importante da gente estar utilizando o SAS, tá? Então vamos lá, aqui no menu, vamos criar aqui uma lista. Isso é muito legal. Eu consigo criar uma lista, comando HTML o L, né? Uma lista não ordenada. Vou criar aqui um LI, que é um linkzinho bonitinho. E aqui dentro, o que eu posso fazer? É muito legal. Eu consigo fazer aqui um comando que ele é próprio mesmo do Next. Então, basicamente, ele é um comando que auxilia a gente a criar links, tá? Daria para fazer essa lista minha sem essa parte do L ali? Até que daria, tá? Não precisaria. Mas eu gosto de fazer isso para ficar mais organizado, para qualquer pessoa que bater o olho meio que entender, tá? Mas esse LI ele já funciona muito bem já para isso, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, link. O comando é link. Ver se ele vai importar sozinho, não vai. Essa é uma desvantagem de utilizar o JavaScript. Normalmente eu costumo usar o nosso queridíssimo TypeScript para facilitar justamente essa parte de importação. Então aqui dentro, ó, eu tenho um link, não sei se vocês lembram o nosso design, que é home, o que fazemos e case. Show de bola. Vamos criar aqui então dentro desse link, home. Vou passar qual que é o caminho. O caminho vou deixar barra aqui por enquanto, não vou pensar nisso agora. E vou duplicar para fazer todos os outros. Então esse LI eu vou duplicar para fazer os outros aqui. Então o que fazemos. E também, qual que é o nome do outro? Cases. Beleza. Fiz isso, vamos ver se está rodando nosso projetinho. Falta importar, né? Se não importar, não funciona, né? Show. Então, link, import link from... Eu tô fazendo tudo bem manualzinho, assim, com vocês, pra vocês poderem pegar mesmo justamente cada etapa, tá? Poderia sair fazendo muito mais rápido, mas aí talvez vocês não conseguiriam acompanhar, não seria tão didático assim. Então, copiei, ó, já criou a nossa lista, olha que bonito. Tá igualzinho, não tá não? Vamos lá. Então, criamos a listinha, agora falta só colocar o botão. O botão, eu costumo fazer sempre, é o que eu falei pra vocês, acho que na outra aula, eu sempre faço do modo mais básico primeiro, mais básico, e depois eu começo a melhorar. Então, o mais simples é fale conosco. Então, vamos fazer fale conosco. Vamos lá, colocamos na tela então, um logo, um menuzinho e fale conosco. Show de bola. Sem nada de estilo, tá tudo ali solto ali. Vamos começar a melhorar isso, tá? Então a primeira coisa, colocar na tela, HTML, pronto, tá? Até um detalhe que eu falei para vocês, vou até arrancar aqui para vocês verem o que vai acontecer se eu tirar esse cara aqui. Ó, ele vai dar erro no meu código. Show, deu erro no meu código. Que ele não tem nenhum pai, na verdade. Não, porque tá aberto aqui, ó. Show. Se eu rodar um aspecto assim, ele já funciona. Ó, os links estão aqui e eles já funcionam. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai recarregar. Como eu coloquei um link para abrir ou para colocar o host, então não vai acontecer nada, tá? Eu poderia até colocar um outro site aqui, por exemplo, https://google.com. Salvei, ó. Cliquei aqui, abriu o Google. Beleza? Então, é um exemplo aí que ia funcionar. Posso deixar assim? Pode deixar assim se eu quiser. Não tem importância, tá? Vai funcionar de qualquer maneira. Então, seguindo assim, show de bola. Vou vir aqui agora no nosso CSS, fechar todas essas abas aqui que eu tenho toque. Então,
Vamos abrir só aquilo que nós estamos usando. Então aqui na parte aqui do nosso header, vou vir aqui no nosso CSS, vamos começar a estilizar esse container. Primeira coisa, esse container, vamos abrir aqui ele. Então vamos começar a nossa dinâmica aqui no CSS. Então a primeira coisa que eu vou ver aqui, a parte boa de ter um software bacana assim e bem feito pelo nosso design, e nós conseguimos inspecionar e entender que tamanho que é, como que funciona. No caso aqui ele pega um tamanho, obviamente, da tela, então a gente não vai conseguir, a gente não pode ficar utilizando esse tipo de widget e height, porque senão vai ficar muito específico, né? Mas uma coisa que é legal a gente entender, até aqui ele deve mostrar aqui em cima detalhes da tela, ele mostra qual o tamanho da tela que foi baseado esse layout. Isso é muito legal. Então, ó, 1920 por 1080. Então, esse é o tamanho da janela. O tamanho do design é isso daqui. Ah, Robson, por que você está falando isso? Porque se você fizer baseado na sua tela, por exemplo, você vai perceber que esse header aqui está bem grande. Se você for olhar aqui o tamanho dele, 147 está bem grande. Mas vamos fazer, depois nós vamos ver como é que vai ficar. Então, a primeira coisa, esse header tem que ocupar todo o espaço. Então, para ocupar todo o espaço, vou vir aqui, ó, widget 100%. Qual que é a cor dele? A cor dele é roxo. Vamos ver que cor que é. Consigo copiar daqui mesmo, ó. Copiei. Vou vir aqui, colocar um background color roxo. Beleza. De cara, como é que tá ficando? Ele nem apareceu nada. Nem apareceu nada ainda. Calma. Vamos ver como é que vai ficar daqui a pouco. Background color. Show de bola. E agora... É isso. Ele tem mais coisas aqui. Ele tem uma borda, por exemplo, que a gente pode já colocar se a gente quiser. Tem uma bordinha. A cor também tá aqui. Vou utilizar essa borda aqui também já. Só que ali é uma borda no bottom. Somente no bottom. Show. Container tá aqui. Tá. Apliquei nosso CSS. Tá aqui. Agora falta importar o nosso CSS para funcionar. Então vou colocar aqui import. É só colocar aqui o import e qual que é o nosso caminho, tá? Então ele já ia funcionar. Então header ponto SCSS. Olha que bacana. Essa é a mensagem que eu queria dar. Essa mensagem. Show de bola. Ele está falando o seguinte, ele está falando que o CSS global, ele não pode ser importado assim, né? Tá dando toda uma explicação ali para a gente poder entender como que se faz esse tipo de importação de CSS. Ele indica a gente remover tudo e utilizar dentro do importações globais, né, para reutilizar na sua aplicação inteira, ou você converter isso para uma importação em component level, usando CSS modules. Esse é o que eu queria que desse. Show de bola. Aqui ele já fala o link certinho, e aí eu já vou explicar para vocês como é que faz esse tipo de coisa. O que é o CSS modules? Ele está falando isso daqui, por quê? Vou dar um exemplo para vocês aqui bem claro. Se aqui na pasta globals, se nesse arquivo aqui eu tiver alguma classe chamada container, e aqui no header também colocar uma container, o que vai acontecer? Quando eu rodar essa minha aplicação, vai dar conflito, porque eu tenho duas classes com o mesmo nome. Então, uma vai sobrescrever a outra, por mais que sejam diferentes, entende? Então, eu não posso reutilizar esses nomes. Quando eu crio um CSS module, eu consigo fazer isso, porque é gerado um hash para cada classe minha. Então, vocês vão entender, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Se eu pegar aqui esse import aqui, ao invés de fazer aqui, para facilitar, o que eu vou fazer? Vou copiar esse cara aqui para cá. E aqui eu vou tirar esse cara. Vamos ver como vai ficar. Ó, basicamente, tá ali, ó, funcionando, exibiu.
Vamos ver o que ficou aqui nesse nosso componente. Se eu inspecionar ele, ó, ele criou as classes aqui para nós, ó, nominho bonitinho, bem visível, show de bola. O que CSS Module faz de diferente ali? Ele faz o seguinte coisa. Rapidinho, voltando aqui, basicamente o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse cara aqui e vamos converter ele em um CSS Module. Então eu vou apagar daqui. Olha que bacana trabalhar. Eu vou ocultar esse terminal aqui para não ficar atrapalhando a gente, né? Ninguém merece. Para converter para CSS Module é muito simples. É o que eu uso aqui no meu trabalho, faz total sentido utilizar ele. Otimiza muito o seu tempo, pô, performance e tudo. É bom demais. Então, se eu colocar aqui, ó, Module, sucesso. Aí aqui na parte de utilização que vai mudar um pouco, tá? Então na parte de utilização, ao invés de eu importar daquele jeito que vocês viram lá, vou dar um Ctrl Z aqui, desse modo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar um nome. Então eu vou colocar estilos, então eu vou colocar estilos e pegar desse from aqui. Perfeito. Peguei. Vou vir aqui, na hora de utilizar aqui dentro, eu não vou usar desse jeito, eu vou usar como se fosse uma variável. Porque de fato eu criei uma variável. Eu falei que todo aquele meu arquivo de CSS, ele está dentro de uma variável. E eu consigo utilizar essas classes que estão lá dentro, esses elementos que estão lá dentro, igual como se fosse uma variável mesmo. Vou fazer isso com todos aqui, ó. Outra parte legal que nós temos até aqui de um editor bacana, que é o seguinte: eu posso editar essas classes juntas, então isso ajuda bastante. Bastante. Aí agora aqui e aqui. Fecha aqui. Fechou, sucesso. Aí agora aqui tá certinho, container. Vamos ver nossa aplicação como é que ficou. Estou dando erro porque... porque o nome do arquivo também não mudou. Esses erros são muito legais. Sempre na hora que a gente grava, acontece esse tipo de coisa. Cachorro late, dá uns erros muito doidos, enfim. Tá, fechou. Tá aqui nossa aplicaçãozinha com o nosso header. De cara que já apareceu aqui pra gente. E olha o que eu ia mostrar pra vocês aqui, era exatamente isso daqui, ó. Vou mostrar pra vocês que o nome da classe, olha como ele faz. Ele cria um hash. Esse hash impede com que as classes com nomes iguais deem conflito. Porque já imaginaram a seguinte situação? Se eu sempre uso uma classe chamada container, vai chegar uma hora que vai dar muito conflito, porque cada componente meu tem uma classe container, vai conflitar. Com isso não, CSS Module não. Então ajuda bastante. E o mais legal dessa aula aqui de hoje é que vocês viram na prática que o Next ele te avisa, fala, cara, olha, eu não recomendo esse tipo de coisa, tá? Vai por aqui ou por aqui. Então a gente consegue entender o que é usar uma tecnologia bacana igual o Next. Não é puxando um saco deles. Então tá aqui, ó, bonitão. Vamos começar agora a dar corpo, dar design para o nosso header. Existem N formas de eu quebrar esse meu layout em linha e não em... aqui no front-end é meio doido. A questão de linhas e colunas são invertidas do mundo real, vamos dizer assim. Então nós falamos colunas são linhas e linhas são colunas. Algumas pessoas falam assim, não vou falar que todo mundo fala assim, mas a maioria é invertido. Mas vamos lá, vamos quebrar esse conteúdo aqui em colunas ao invés de linhas, beleza? Então vamos lá. Como é que faz isso? Existe N formas. Tem como usar display flex, tem como usar o grid, dá para usar N formas diferentes para se fazer isso. Então depende muito do que a gente quer para a nossa aplicação. Eu gosto de usar padrão. Se eu vou usar flex, eu uso flex. Se eu vou usar o grid, eu uso grid. Eu não fico misturando muito, tá? Acho que tem que ter padrão. Até mesmo as coisas mal feitas tem que ter um padrão. Se faz mal feito uma coisa, faz sempre mal feito para não fugir. Brincadeiras à parte, vamos lá. Vamos começar. Então, de cara, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui dentro
essa questão de quebra para a gente fazer essa conversão de linhas para colunas. Então, de cara, vamos colocar aqui um comando chamado display. E, como eu falei, existe o flex. Se eu aplicar o flex, o que vai acontecer? Ele vai quebrar automaticamente. Mas também existe o grid. Se eu fizer o grid, ele não faz nada. Mas aí, se eu colocar qual que é o tipo da minha coluna, qual quantidade, qual a minha organização, aí ele já começa a nos dizer mais coisas. Então, essa que é a grande vantagem, tá? Vou deixar o flex para vocês verem, ó, flex. E para alinhar é muito parecido. Para alinhar, ó, é o Aliage Items, então vou alinhar os meus itens, alinho os meus itens, é questão de linha. E agora eu quero dividir eles, então justify content, quero justificar esse meu conteúdo. Então posso justificar esse meu conteúdo com space between, ou seja, espaço entre eles. Ó, de cara já ficou assim, beleza? Coisas que nós temos que arrumar já de cara. Vou deixar assim por enquanto para a gente ir otimizando. É espaçamento. Se nós olharmos aqui o nosso design, ele tem um espaço aqui interno. Nós temos que manter isso. Não é feito na mão isso, tá? Então, inspecionando aqui o nosso elemento, percebemos que tem 34 pixels e 180 aqui de largura, tá? Então, aqui 180, aqui também 180 e na lateral temos 34. Show de bola. Então, vamos colocar aqui um padding. Você coloca o padding lá em cima no começo. Pronto. Pô, Robson, tá gigante demais esse nosso header. Eu falei para vocês sobre a questão de fazer usando a mesma dimensão que foi feita esse design. Por exemplo, aqui nós temos uma tela de 1920 por 1080. E aqui, se for olhar bem, não tem isso. Vou até inspecionar aqui para vocês poderem ver. Vou colocar aqui, ó, nesse formato, vou esticar até o final aqui, por exemplo, ó, 1400. Então, assim, não tem o mesmo tamanho. Então vai ficar estranho. Como que eu faço para fazer, deixar igualzinho lá? A parte do Chrome aqui, nós temos uma parte nele que é legal. Aqui eu coloco em responsivo, ó, esse modo responsivo aqui. Vem aqui em cima, ao invés de colocar um dispositivo de fato, eu coloco basicamente responsivo. Escrevo aqui qual que é o tamanho. Então, 1920, quanto que é? 1920 por 1080p. 1080p. Beleza. Ó, criou aqui pra gente. Ficou um espação aqui, então eu costumo jogar esse meu console ali para eu conseguir acompanhar a minha aplicação. Podem fazer como vocês quiserem, tá? E agora se percebe que não ficou tão gigante assim. Ficou um tamanho razoável. Ficou interessante, costumo dizer. Ficou interessante. Então, vamos lá. Vamos criar então esse espaçamento entre esses elementos nossos. Então, esse elemento do menu. O header já ficou bonitinho ali no canto, sucesso. Agora vamos dividir ali certinho. Vamos ver aqui qual que é a distância que tem entre eles. Então, ó, 38.9. 38.9 e aqui com 38.9 também. Então, o espaçamento entre eles 38.9. Vamos lá. A parte de espaçamento dá para fazer de N formas. É o que eu falei para vocês aqui também, ó. Acho que aqui, ó. Nós criamos uma classe chamada menu. Nós podemos estilizar ele utilizando essa classe menu aqui também, tá? Ou podemos utilizar diretamente esse LI. Tanto faz. Como a gente quiser, a gente consegue fazer, tá? Não tem nada muito doido, não. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui dentro. Até uma coisa que eu gosto de mostrar. Sempre o que gera. Eu acabei não mostrando, mas vou acabar mostrando agora. O que é gerado quando eu utilizo esses componentes aqui do Next. Vou mostrar para vocês como é que vê. Então aqui eu inspeciono o meu elemento, por exemplo, a imagem. Ó, ele gerou a imagem. Ele gerou umas outras coisas aqui também para facilitar na questão e até otimizar essa sua imagem, tá? Então ele cria mais algumas coisas aqui, beleza? Eu vou inspecionar agora esse menu, por exemplo, nós utilizamos o menu container, tá aqui dentro, eu acho. Isso, tá aqui, perfeito. Tá aqui, ó. Ele usou um A mesmo, então um A de âncora mesmo, então eu posso utilizar esse cara aqui mesmo sem nenhuma dificuldade, beleza? Se quiser aplicar uma classe aqui também, eu também posso. Então vamos lá.
Por exemplo, de cara, se eu quiser fazer o seguinte, vamos criar aqui, ó, quando eu utilizo, confirmar se está com o nome certo, menu. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar background red, meu menu, ele vai aparecer aqui, ó, background. Então, aplicou, show de bola. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, e falar assim, ó, quando um A for seguido do outro, ó, quando um A estiver embaixo do outro, eu quero que aplique uma margem left de 60 e quanto? Vamos ver qual que é a distância. Eu sou ruim de memória, tá? 38.9 pixels. 38.9 pixels, ó. Já aplicou, ficou sucesso, tá? Agora vamos editar mais algumas coisas. Que coisas? Fonte, tamanho, vamos lá. Então aqui tá alinhado à esquerda, mas isso não vem o caso, não precisa aplicar. Tá usando uma fonte 22. Essa fonte aqui eu não instalei ela, mas a gente pode instalar. Eu não vou mostrar, porque acho que a fonte aqui tá pra gente utilizar. Depois eu vou mostrar como que instala a fonte Roboto, que acho que é mais fácil pra gente poder seguir. É o que a gente vai usar aqui nesse projeto, mas também dá para instalar qualquer uma, igual fazer com Roboto, instala com qualquer outra, tá? Então, vamos lá. A cor é branca e a fonte é 22. Então, vou vir aqui, ó, no nosso menu. Colocar um font size de 22 pixels. 22 pixels, vamos ver se já aplicou. 22 pixels, show de bola. Branco, tá, beleza. Então tá aqui já, show. Agora vamos ir para a parte do botão. Fazendo sempre em partes, sempre devagar, sempre com calma, para ficar bem fácil para vocês acompanharem, tá? Agora o botão. Aí agora entra também, eu ia explicar essa parte de CSS Module, desculpa, CSS Module no botão, mas acabou precisando antes, então isso foi ótimo. Então aqui vamos criar o nosso botão. O botão, para não criar aqui direto o CSS, eu vou fazer aqui e depois eu migro ele para a pasta de componentes separado, porque se é um botão, e eu tenho botões aqui em todo lugar aqui da minha página, é um componente que eu tenho que reutilizar. Se eu tenho que reutilizar ele, é óbvio que eu vou componentizar. Então vamos pegar o CSS desse cara, eu só aplicar aqui uma classe nele. Botão. Show. Vamos ver agora qual que são as especificações dele. Clico aqui fora, botão. Não estou conseguindo clicar nesse botão aqui. Vamos ver. Botão. Aqui, agora foi. O botão do modo padrão tá aqui, o modo de over tá aqui. Então, modo padrão, modo over. Sai daqui desse modo de novo. Tá aqui. Então eu tenho o tamanho dele. Tenho também o espaçamento entre ele. Eu gosto de fazer o tamanho do botão desse jeito. Eu não gosto de colocar um tamanho fixo, tá? Eu gosto que ele respeite o tamanho da minha letra. Posso colocar um tamanho fixo ou posso fazer igual eu tô fazendo agora, tá? Então percebi que é 15.32. Vamos colocar 15,50. Acho que vamos arredondar um pouquinho. 15,50. Pô, alguém buzinou aqui do lado. Meu Deus do céu. Então, vê lá. Vamos colocar então um padding de 15 pixels e 50 pixels. Para quem nunca utilizou padding, tá? Que não tem tanta experiência, a primeira parte, a primeira dimensão que eu coloco é de cima e embaixo, e a segunda é de um lado e do outro. Se tiver tamanhos diferentes, em cima, esquerda, em cima, direita, embaixo, esquerda, se for diferente, eu posso aplicar assim, por exemplo, ó, 15, 15, 19, por exemplo. O que eu estou dizendo isso? Que em cima é 15, na direita é 50, embaixo 15 e na esquerda 19, tá? Só para vocês entenderem aí, para quem não tiver experiência nisso. Beleza? Botão estilizado. Beleza, show. Falta agora cor e fonte. E borda também, né? Não tem uma bordazinha arredondada, não? Parece que tem, rapaz.
Tem aqui, ó. E agora aqui vamos ver o nosso texto. Nosso texto tem quanto? Nosso texto tem 16, ó. 16. Ele é estilo bold. Fonte rede de bold. Beleza? Apliquei aqui bonitinho. Sucesso. Vamos ver como que ficou. Ah, que isso. Sucesso demais esse botão. Agora uma corzinha bacana. Vamos copiar aqui a corzinha certinho. E já vou mostrar para vocês também umas técnicas diferentes que eu costumo fazer. Pronto, apliquei. Sucesso. Então agora, vamos voltar aqui na aplicação. Pô, posso dizer, podemos dizer que o nosso primeiro componente aí, o header, tá aí, né? Sucesso demais. Tá pronto, tá bonito, cheiroso. Funcionou. Isso que importa, funcionou. Tá ali, show de bola. Agora nós vamos entrar na seguinte coisa. Tá, Robson, como que eu faço agora para eu melhorar esse meu código? Ah, como assim melhorar esse meu código? Porque assim, fizemos o botão, fizemos tudo bonitinho. Só que não está nada otimizado esse nosso código. Não está um código de qualidade tão bacana assim. Por quê? Pode melhorar. Em que aspecto? O SAS ele permite que a gente crie variáveis para a gente otimizar até a questão de desenvolvimento, não ter que ficar repetindo sempre cores, essas coisas. Você pode criar variáveis. Então, uma coisa que eu sempre faço é criar essas variáveis para otimizar ali no tempo. Ficar repetindo o mesmo código não faz muito sentido. Até pesa a sua aplicação, queira ou não, necessariamente, né? Mas o principal ponto é que você tem que escrever novamente. Não tem necessidade, você pode otimizar isso, tá? Primeira coisa que eu faço, então, para criar essas nossas variáveis, eu costumo criar essa pastinha onde faz sentido. Isso tem um nome, tá? Nós chamamos de mixins, que são esses mecanismos mais inteligentes para a gente poder otimizar o nosso desenvolvimento. Então, chama mixins. Se quiserem googar depois um pouquinho, é esse cara aqui. Então, eu crio uma pastinha para ele e vou criar aqui um arquivo chamado colors. Primeiro colors, aí .css mesmo, não muda nada. E aqui eu vou especificar as minhas cores. Então, essa que é a grande diferença aí de fazer na mão e colocar de fato certinho aqui em variáveis. Para criar variáveis aqui eu utilizo o cifrão, coloco o nome da cor. Vamos ver que cor que é aqui. O roxo. O roxo a gente utiliza em várias horas ali. Então, eu vou colocar ali a purple. Posso colocar colors para se alguém ver o que é esse cara aqui, ele saber que é uma cor, a cor purple. Então, purple. E aqui eu vou colocar minha cor. Eu nem copiei a cor, eu tô querendo colar como. Também vocês não viram que eu tentei colar aqui. Então, copiou, sucesso. Agora ele tá aqui. Como que eu utilizo esse cara aqui? Magnífico. Vamos fazer um teste já de cara. Vamos vir aqui, ó, e vamos importar primeiramente esse nosso belíssimo. Tem vários modos, tudo que eu expliquei para vocês tem vários modos de fazer, tá? A parte boa de front-end é isso. Não tem uma forma de fazer, tem várias formas de fazer. Essa daqui é que eu costumo utilizar e é a que mais tem otimizado o meu tempo e até mesmo da minha equipe. Nós alinhamos esse padrão de desenvolvimento, tá? Mas tem N formas, é importante dizer isso, tá? Então, eu importo aqui, coloco também aonde que está esse arquivo. O arquivo nosso, ele está dentro de styles e está dentro de mixins. E ele se chama colors.css. Show de bola, importei. Na hora de utilizar esse cara aqui, aí que tá o Shirigdum, né? Vamos dar nomes aqui às nossas técnicas. Então, o nosso Shirigdum, como é que é? Na hora de utilizar, eu vou usar exatamente igual nós declaramos lá. Então, coloco cifrão, purple color. Beleza, salvei. Nossa aplicação. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Olha que coisa bonita. Sucesso demais. Não mudou nada, mas aqui o nosso código ficou melhor. Se alguém falar assim, pô, mas quero mudar essa cor de purple, não é a cor certa. O design gosta de fazer isso. Acho que o nosso design vai ouvir aí o Rafa.
Ele vai ver nosso vídeo e fala, pô, o cara tá falando mal de mim? Tô mesmo. Design é tudo assim. Eles querem fazer uma cor, mas não ficou a cor certa, não sei o que lá, quer mudar. Pô, muda. Você tem que entrar no seu código todo, ficar achando onde é que tá. Ou dar um Ctrl F, mudar de tudo. Não, você vai na variável ali, muda, ele muda automaticamente em tudo. Não tem que se preocupar. Então essa é a vantagem. Aqui nessa parte do cinza também vamos utilizar. Então aqui vamos colocar para cá. Gray, color e sucesso. Aqui vamos colocar aqui também a nossa cor. Então, ó, gray color, como já importei lá em cima o arquivo, não preciso fazer isso de novo. Com verde também. Com verde, vamos colocar green color. Ah, se tiver outra, nossa, minha voz tá péssima, percebi agora. Tentei lançar um falsete aqui, não foi. Ah, mas se eu quiser utilizar outro verde, tiver outro verde nesse documento, como é que fica o nome? Aí nós vamos aqui nessa variação. Calma, não pensa em todos os possíveis problemas agora. Vamos fazer por partes, que é mais inteligente. Então vamos vir aqui, ó. Green color. Sucesso demais. Ó, pronto. Como costumo falar, sucesso. Pronto. Já está um código de mais qualidade, vai. Vamos dizer que está bem mais sucesso. Show de bola. Gente, eu vou parar por aqui. Então essa primeira parte essa foi a nossa segunda aula, a primeira aula de fato com código, né? Acho que tem quase 1 hora aí já. Acho que já dá pra gente finalizar aqui para vocês conseguirem fazer em casa. Façam em casa isso daqui. Tentem acompanhar para vocês conseguirem fazer essa aplicação totalmente do zero conosco. Comentem aí se ficou muito devagar ou se ficou muito rápido, se preferem que eu quebre mais essas aulas, né? É um teste mesmo, aí vocês vão falando e eu vou otimizando aqui, tá bom? E é isso. Então, até a próxima aula. Não esquece de seguir nosso canal, não esquece de curtir, deixar seu like ali e deixar sugestões, beleza? Então, até mais.